dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. E hoje nós vamos falar sobre a teoria dos atos de fala. É algo muito importante para que você perceba determinados meandros do seu falar, da sua expressividade, da sua oratória. Então, fica conosco até o final para que você consiga concluir este diálogo acrescentando um conhecimento a mais, um conhecimento da filosofia da linguagem. Já aproveita, inscreve-se no canal se você é novo por aqui, curta, comenta e compartilha, tá bom? Aí você diz ao algoritmo que o que você e eu, o que nós fazemos é relevante e precisa ficar registrado na tecnologia de ponta. A argumentação sobre o dizer como fazer. Existem alguns verbos que eles impulsionam o nosso dia a dia, a nossa vida, a nossa rotina e o nosso discurso. Um filósofo chamado John Langshaw Austin, ele escreveu, pensou, redigiu, cunhou o conceito de verbos performativos. Argumentation Non-Performative Verb Classes, porque o objetivo geral é mostrar as argumentações sobre a filosofia da linguagem como algo extremamente específico e objetivo para a nossa argumentação. Portanto, nós estamos aqui pautados no pensamento de Austin. Este estudo que nós estamos trazendo para você, ele se justifica pela necessidade de fortalecer a teoria dos atos de fala na sua essência do quando dizer é fazer, quando as palavras são ações. Muito bem. Quando você quiser se aprofundar neste verbo performativo, você pode ler as conferências de Austin. Alguns chamam também Austin, tá, gente? Não tem nenhum problema. Ao se apropriar do pensamento deste filósofo, você vai perceber que ele coloca a teoria a partir do que nós dizemos, que é a linguagem comum, a linguagem ordinária. Então, aqui nós vamos mostrar que o verbo performativo explícito é um fundamento, segundo Austin, que permite listar o que nós fazemos a partir do que nós dizemos. Quantos são os verbos performativos para Austin? Não sabemos, mas sabemos que eles se reúnem em famílias de verbos. E há a família do verbo vereditivo, exercitivo, compromissivo, comportamental e expositivo. Estas famílias de verbos vão nos mostrar o quanto nós agimos com palavras e que o que temos é realmente o fortalecimento da visão performativa austiniana, a visão performativa da linguagem. Portanto, gente, a aula de hoje, ela evidencia aqui esses momentos em que o que nós dizemos, muitas vezes, é o que fazemos. E que, por dizer, fazemos. Ao dizer, realizamos. E a nossa linguagem, ela realiza ações que são extremamente efetivas no nosso dia a dia. O ato de discursar é um ato de realizar uma ação. Quando nós colocamos em prática, usando a linguagem, esses verbos, inevitavelmente nós realizamos ações. A classe dos comportamentais, uma família de verbos, e está inserida na esfera do comportamento do ser humano, comportamento linguístico.
Então, reações ao comportamento dos outros quando usam a linguagem e se destinam a expressar atitudes, sentimentos. E nesta expressão está o comportamento. O verbo performativo pode aparecer de modo até implícito ou elíptico quando nós falamos, quando nós externamos alguns sentimentos. Se a pessoa sempre falasse, eu estou triste agora, nós perceberíamos a realização da manifestação de um sentimento que resvala no comportamento. Então, nem sempre nós falamos as frases, e aliás, como diz Ossi, na maioria das vezes não falamos as frases gramaticalmente elaboradas. Você talvez em sua vida, acredito que sim, quem não, já tenha recebido uma promessa ou já prometeu algo a alguém. Eu prometo que estarei lá. É uma frase gramaticalmente elaborada. Mas tem momentos que você olha para alguém e faz, estarei lá. Nem precisa desse estarei. Conte comigo, eu vou. Isso pode soar como algo que você se compromete com o outro. Para que seja um compromisso, Austin nos explica didaticamente que existe por trás deste tudo certo. O contexto, as pessoas, o assunto, o meio em que nós estamos, as instituições das quais fazemos parte. Nós, os sujeitos engajados, comprometidos, nós que estamos nesse diálogo ordinário, comum. Olha, partindo do pressuposto de que a promessa compromete a pessoa que diz um tipo de frase como essa, é necessário um engajamento daquele que disse a frase, daqueles que escutou a frase, dos sujeitos falantes envolvidos. Que as pessoas sigam agindo adequadamente. E Austin, ele, filósofo da linguagem, nos explica a força desse proferimento performativo, que se fosse reduzido a um performativo explícito, o sujeito diria, eu prometo a você que vou, que estarei lá. Se o contexto for um contexto na esfera social, econômica, e alguém chega e diz, poxa, você precisa me pagar aquelas 10 pratas, que eu te emprestei naquele dia. E você, tranquilo, assim que receber dinheiro, tá na sua mão. Você pode até nem ter a intenção, de quitar a sua dívida, mas o outro, se ele te conhece o contexto, conhece os espaços que vocês estão, escuta a tua fala, ele e você estão engajados, agindo adequadamente, seguindo dessa forma, ali tem uma força ilocucionária compromissiva. Isso foi só para mostrar para vocês como é que nós podemos ir na filosofia da linguagem ordinária de John Langshaw. Só para concluir,
A força ilocucionária do que a gente diz, ela está dentro do discurso que nós proferimos. E se você quer ter uma oratória convincente, você precisa ter proferimentos performativos da classe dos compromissivos. Porque quando nós nos comprometemos, primeiro conosco e em seguida com o outro, você enquanto orador e com a sua assembleia, com os espectadores, com os ouvintes, ali existe de maneira tácita um contrato por estar baseado em algumas teorias, como a teoria dos atos de fala, que você aprende e por estar de forma performativa, comprometido com o que se diz, para que se tenha uma força ilocucionária. E se você quer saber o que é a força ilocucionária, nós já temos um vídeo nesse canal. Muito obrigada por estar comigo e ficar aqui até o final. E vamos lá!